Pois bem, meninos, a gente vai começar hoje uma série de pelo menos duas aulas, acredito que duas dê para a gente fazer isso, onde o principal objetivo é abordar, né, a questão do mal como um problema filosófico a partir da filosofia medieval, mais especificamente dentro do pensamento de Agostinho de Hipona ou Santo Agostinho, conforme queiram chamar as duas informações que estão corretas, tá? Então a gente vai deter um pouco sobre a questão do mal, problema do mal, o mal enquanto problema moral, tá? Enquanto problema ético, e a partir dessa colocação do problema do mal no pensamento de Agostinho, a gente vai discutindo alguns contextos e alguns horizontes para a gente ampliar, pensar e aprofundar, né, essa questão da existência do mal na nossa sociedade, da existência do mal como um problema ético. Esse é o objetivo que a gente começa a descortinar a partir de então. Na aula passada tinha ficado pendente aí uma questão que o Antônio levantou no finalzinho da aula, era sobre a questão do Carpe Diem, né? Eu vou deixar, Antônio, se o Antônio estiver me ouvindo, para o finalzinho, porque é um assunto que não tem muito a ver com isso aqui, com o que a gente está desenvolvendo aqui hoje. Aí eu vou deixar lá no finalzinho, eu dou uma palhinha sobre a sua questão, né, a questão que você deixou no finalzinho da aula, beleza? Então hoje a gente vai começar a levantar uma discussão aqui em torno da existência do mal moral, né? O mal como um problema moral, o mal como um problema ético dentro da nossa cultura, dentro da nossa sociedade, né? E as provocações e possibilidades de análise que surgem, que aparecem a partir da filosofia de Santo Agostinho ou de Agostinho de Hipona. Então, esse é o caminho que a gente vai trilhar de acordo com as páginas 17, 18 e 19 da nossa apostila. Tá? Apostila 1, volume 1, 17, 18 e 19 é o caminho que a gente vai trilhar a partir de agora, que a gente vai tentar trilhar a partir de então. Vamos lá. Meninos, se eu perguntasse para vocês assim, deixasse uma questão norteadora, como é que teria surgido o mal no mundo? De onde teria surgido o mal no mundo? Sem dar uma resposta religiosa para a coisa, analisando numa perspectiva mais filosófica. Né? O mal resultou de quê? A partir de que nós podemos falar da existência de algo que configure um mal moral? Como é que vocês responderiam? Fernanda está dizendo ali do prazer, associação do mal com prazer. Yasmin Silveira, pela corrupção e inveja do homem. Ótimo. Percebe que está deslocando o problema da questão religiosa, né? E está trazendo a questão para o âmbito das nossas relações mesmo. Prazer, da corrupção e inveja do homem, Yasmin Silveira. Guilherme Henrique, da discordância de ideias, né? Ele faz em forma de pergunta, mas da discordância de ideias. Dos interesses pessoais, diz a Jovem Risa. Né? Então, vejam, vocês estão trazendo elementos do cotidiano que, porventura, poderiam explicar a existência do mal no mundo. De onde veio o mal? Né? De onde veio o mal? Essa é a questão que a gente vai tentar pensar, que a gente vai tentar abordar aqui. Aí eu já tenho algumas possibilidades de resposta. Fernanda, o mal está relacionado ao prazer. Por que, Fernanda? Por quê? Qual a justificativa para essa sua informação? Yasmin Silveira está dizendo que o mal está relacionado à corrupção, inveja do homem. Por que, Yasmin? Qual a justificativa? Guilherme Henrique relaciona o mal com a diferença de ideias. Por quê? Risa relaciona o mal com interesses pessoais. Né? Vai a mesma orientação. Por quê? Então a gente já tem aqui 4 elementos que nos auxiliam, que nos ajudam a gente analisar, a gente pensar
a questão filosófica pertinente ao mal. É basicamente isso que a gente vai tentar abordar a partir de Agostinho. Enquanto vocês vão formulando aí os porquês de vocês, a gente vai entrar um pouquinho nesse pensamento, né, que é um pensamento importantíssimo da filosofia medieval, e que, de certa forma, desenrolou discussões que até hoje nós lidamos com ela. Né? Outro dia me perguntaram assim, tá, mas por que Agostinho é importante? A gente vai trabalhar Agostinho. O que esse cara tem que até hoje a gente fala dele? Quando a gente fala, por exemplo, de livre-arbítrio, da discussão em torno do livre-arbítrio, eu faço uma discussão filosófica com Santo Agostinho. Quando a gente fala, por exemplo, na possibilidade de vida após a morte, a gente está fazendo uma discussão filosófica que Agostinho perpassa ali. Quando a gente discute, por exemplo, questões pertinentes a alguns conceitos religiosos, como ressurreição, alma, condenação, vida, morte, a gente discute um pouquinho com Santo Agostinho também. Quando a gente formula o conceito, por exemplo, de Deus bom, né, o conceito chave do cristianismo, de que Deus é bom, né, a gente faz uma discussão com Santo Agostinho também. Então, ou seja, é um pensamento bastante interessante ali da Idade Média, do século III, finalzinho do terceiro, início do século IV depois de Cristo, mas que tem ainda hoje na nossa sociedade, na nossa cultura, uma ressonância muito grande. Então, na aula de hoje, a gente vai tentar entrar um pouco nesse pensamento, conhecer um pouco quem foi esse pensador, qual o contexto histórico que desenvolveu o seu pensamento, que desenvolveu a sua filosofia, para depois a gente chegar nas questões pertinentes aí ao problema do mal, nas questões pertinentes à discussão que nos é proposta aí, bom? Para a gente analisar o pensamento de Agostinho, a gente tem que voltar um pouquinho lá no século IV, aproximadamente, aí, finalzinho do terceiro, início do quarto, quando a gente tem, de certa forma, uma inserção do cristianismo nascente dentro da burocracia do Estado romano. Quando a gente vai analisar a história do cristianismo, né, o cristianismo lá dos primeiros séculos, nós vamos perceber que após, né, a morte, né, de Jesus, e com a pregação ali dos primeiros apóstolos, após a morte desses primeiros apóstolos, nós vamos ter um momento em que houve uma intensa perseguição às ideias cristãs por parte do Império Romano. O Império Romano simplesmente pegava e execrava todo mundo que se identificasse com as ideias cristãs, que se identificasse com a filosofia cristã. Eram mortos em praças públicas, esquartejados, os pedaços eram cortados e colocados nos postos das cidades, para servir de exemplo. Então, nós tivemos uma intensa perseguição às ideias cristãs, principalmente por parte dos imperadores romanos, Nero, Diocleciano, que foram imperadores absolutamente anticristãos, né, e que, de certa forma, empreendeu uma perseguição violenta ao cristianismo nascente. Tem até um fenômeno histórico interessante de que Nero teria incendiado Roma, né, e acusado os cristãos. Né? Ou seja, as ideias cristãs elas foram bastante perseguidas nesse contexto aí do século III, finalzinho do século III. Depois, com a ascensão de Constantino, né, o império, como imperador romano, mais ou menos ali no século IV, o cristianismo passou a ser a religião oficial do império. O imperador Constantino ele baixou um decreto que ficou conhecido como Edito de Milão, e a partir do Edito de Milão, o cristianismo se transformou como sendo a religião oficial do Império Romano. Veja só, de perseguidos, passou a ser a religião oficial. Nesse momento que o cristianismo se transforma na religião oficial do Império, o culto passou a
ser permitido, né? Antes, o culto cristão ele não era permitido, agora ele passa a ser permitido. Nesse momento em que o culto cristão passa a ser permitido ali no Império Romano, o que nós temos? Nós temos uma divulgação das principais ideias cristãs em todas as regiões dominadas ali pelo Império. As ideias cristãs elas são autorizadas a serem difundidas. As ideias cristãs elas passam, elas se transformam como sendo ideias que agora podem ser divulgadas, que agora podem ser ampliadas. A partir desse momento, eu vou ter o quê? Uma necessidade de você transformar essas ideias em dogmas, né, em escritos, para poder divulgar isso com mais facilidade. E é nesse momento que começam a aparecer os primeiros teólogos, né, os primeiros ensinamentos oficiais do cristianismo, em forma de textos, em forma de escritos, visando a sua divulgação, visando a sua difusão. E esses primeiros teólogos do cristianismo, essas primeiras ideias cristãs, elas vão ter uma influência muito grande da filosofia grega, sobretudo Platão e Aristóteles. Platão e Aristóteles, então, eles entram como sendo uma espécie de ferramenta de análise, né, numa tentativa de você pegar essas ideias filosóficas como sendo ideias cristãs. Tá, mas e aí? A religião grega era, de certa forma, politeísta, né? Era um outro tipo de religião. Como é que eu vou fazer, então, para transformar essas ideias filosóficas em conceitos do cristianismo? Os primeiros teólogos, eles então pegavam essas ideias da filosofia grega antiga, sobretudo Platão e Aristóteles, juntava isso à luz dos ensinamentos da Escritura Sagrada, né, no caso a Bíblia, a Escritura Sagrada para o cristianismo, fizeram uma espécie de miscelância, de mistura entre ideias filosóficas e escritos religiosos, e nascem então os primeiros dogmas do cristianismo, as primeiras verdades do cristianismo. Por que eu estou falando isso? A gente vai ver daqui a pouco que Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, como queiram, ele foi um dos principais nomes desse primeiro momento em que as ideias cristãs passam a ser formuladas enquanto conceitos, enquanto dogmas, para depois serem difundidas, para depois serem divulgadas por todo o império conhecido. Então, o que eu tenho aqui então? Eu tenho um contexto em que o cristianismo era perseguido, logo precisava ficar no anonimato. Agora eu tenho um contexto em que o cristianismo ele torna-se religião oficial do Império Romano, e uma vez se transformado em religião oficial do Império Romano, eu preciso difundir essas ideias, eu preciso difundir esses dogmas, logo eu preciso formular, né, mais conceitualmente esses dogmas para poder difundir. Essa formulação conceitual do dogma cristão contou com uma ajuda importantíssima desses primeiros teólogos da igreja, desses primeiros sábios da igreja, que ficaram conhecidos aí como padres da igreja ou como pais da igreja, entre eles Agostinho de Hipona. Né? Então esse é o primeiro passo, é o contexto histórico no qual se deu essa forma de pensamento, beleza? Posto isso, a filosofia cristã que nasce em Roma, sobretudo, e depois ela se difunde por toda a Europa, né? Ela parte de três tentativas básicas, de três objetivos básicos. Primeiro, conciliar a religião com a filosofia, ou seja, pegar as ideias filosóficas, conciliar essas ideias filosóficas com as ideias religiosas que estão sendo nascidas ali naquele contexto e que estão sendo ampliadas. Eu pego as ideias dos primeiros filósofos, repito, Platão e Aristóteles, faço uma miscelância, faço uma mistura dessas primeiras ideias filosóficas com as verdades religiosas, com as verdades da fé cristã e transformo isso em dogma cristão. Segundo, os padres da igreja foram os filósofos que nesse período tentaram conciliar a herança clássica greco-romana com o pensamento cristão, é isso que eu estou acabando de falar. Esses primeiros sábios, eles pegam essas ideias filosóficas e fazem
releitura cristã dessas ideias. Terceiro, a filosofia medieval, então, ela vai ser uma espécie de serva da teologia, né? Todo conhecimento filosófico adquirido até então, principalmente a filosofia grega, eles passam a ser agora uma espécie de servos da teologia. A filosofia, ela se transforma numa espécie de subsídio da teologia. Ou seja, eu uso as ideias filosóficas para difundir verdades e conceitos teológicos do cristianismo que nascia. Tá, gente? Por que eu estou falando isso? Para a gente chegar à ideia de que toda a filosofia medieval ela teve um caráter extremamente religioso, extremamente teocêntrico, né? Toda a filosofia medieval ela tem essa característica, é teocêntrica religiosa. Se vocês pegarem textos da Idade Média, né, de Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Santo Anselmo, vocês vão ver que todos esses textos filosóficos da Idade Média, eles têm esse caráter religioso, eles têm esse traço religioso. Por quê? Porque eu estou tentando justificar e fundamentar uma religião a partir de conceitos filosóficos, a partir da razão filosófica. Bom, então esse é o primeiro elemento que eu quero que vocês visualizem, o contexto histórico em que isso se desenvolveu, né? Qual é o contexto histórico em que isso se desenvolveu? Século IV, quando o cristianismo se transforma em religião oficial do Império Romano, e uma vez transformada em religião oficial do Império Romano, eu preciso fundamentar essa religião do ponto de vista do dogma, para poder difundir, tá? Surgem aí os primeiros padres, que foram os primeiros teólogos da igreja nascente, no sentido de pegar ideias da filosofia grega, sobretudo Platão e Aristóteles, juntar essas ideias, dar um caráter religioso a essas ideias, fazer uma leitura cristã dessas ideias, para depois difundi-las. Então, a filosofia medieval ela vai ser marcadamente religiosa, ela vai ser marcadamente teocêntrica. Esse rodopiar todo foi para a gente fundamentar isso. Olha, eu tenho uma filosofia de caráter teocêntrico. Eu tenho uma filosofia, desculpe, de caráter religioso. Tá bom? Se a filosofia é de caráter teocêntrico, se a filosofia é de caráter religioso, a ética também vai ser uma ética marcadamente teocêntrica, tá, pessoas? Vai ser uma ética marcadamente influenciada por esses valores religiosos que estão emergindo, ampliando e se fundamentando no interior dessa cultura, no interior dessa sociedade. Era isso, basicamente, o primeiro ponto para a gente entender. Aqui eu trouxe algumas imagens para vocês verem o caráter religioso da filosofia medieval. Essa imagem é uma imagem do Giovanni di Paoli, é um pintor italiano. Ele bebe em Aristóteles a ideia do primeiro motor, né, que Aristóteles teria falado lá na sua obra de um primeiro motor, ou seja, todas as coisas estão em movimento a partir desse primeiro motor, desse motor imóvel, mas ele, no entanto, ele não move. O Giovanni, ele pega essa ideia do Aristóteles, ele dá, de certa forma, uma cristianizada nesse primeiro motor de Aristóteles. Por quê? Quem é que está movendo a roda aqui? Figura, né, alusiva a Deus. Né? Deus, então, como sendo o primeiro motor, aquele que produz o movimento de tudo que existe na realidade. Uma imagem interessante para a gente já perceber um caráter religioso a um conceito filosófico. Ele já dá ele já faz uma certa releitura, né, religiosa cristã à luz da filosofia cristã nascente para dizer que Deus é a origem de tudo, que Deus é fundamento de tudo, que Deus é base de tudo. Ele já pega essa ideia do Aristóteles do primeiro motor e já faz uma releitura cristã dela. Né? Deus agora é esse que movimenta o universo, é esse que cria, é esse que faz a roda girar e a partir disso as coisas passam a existir. Outra imagem interessante desse contexto, é o juízo final do Michelangelo. Percebe novamente o traço marcadamente religioso. Aqui a imagem ficou um pouquinho... o zoom não deu para ver, mas eu tenho aqui num trono,
estaria num trono. Depois vocês veem essa imagem de uma outra forma, num zoom um pouco menor. Eu tenho aqui num trono Deus julgando o universo, né? Então, essa ideia do julgamento final, do juízo final, da condenação, da salvação, né? Michelangelo representa bem isso nessa imagem. Outra do Michelangelo também, associada à criação de Adão. Essa outra imagem percebe, né, Adão sendo criado a partir de uma intervenção divina, né? Ou seja, para justificar a tese do criacionista de que o homem é criação de Deus, né? Ou seja, Deus criou o homem. Então percebem vocês que conceitos que até hoje a gente lida de certa forma com eles, né? O homem é criação de Deus, juízo final, condenação, Deus criou tudo que existe. Enfim, esses conceitos de caráter teológicos, religiosos, esses conceitos são gestados, são originados aí nesse contexto da Idade Média da filosofia cristã. Fechados? Beleza? Dois movimentos foram muito importantes nesse contexto de Idade Média, que tentaram pegar, como eu falei antes, ideias filosóficas e reler essas ideias filosóficas à luz de textos das Sagradas Escrituras, né? Fazer uma miscelância aí entre teologia e filosofia. A Idade Média ela nos legou dois movimentos filosóficos extremamente importantes, patrística e escolástica. O primeiro parágrafo da apostila, na página 17, vai se referir à patrística. Não é nosso objetivo trabalhar explicitamente a patrística, mas é só para vocês terem eu ampliei aqui um pouquinho o leque, só para vocês terem um horizonte, que isso aqui geralmente é cobrado em algumas questões. Eu já vi, inclusive, isso cair em questões de Enem, né, questões sobre Santo Agostinho, referindo à patrística. Mas só para você saber o que foi a patrística. Foi um grande movimento, uma grande corrente filosófica do século IV, depois de Cristo. E ela justamente recebe esse nome com uma associação à figura do pai. Os primeiros teólogos, eles eram chamados de pais da igreja. Pais em que sentido? Não no sentido de que foram eles que fundaram a igreja, mas no sentido de que os primeiros dogmas, os primeiros conceitos religiosos foram eles que cunharam. Portanto, eles estiveram ali na base do que se desenvolveu depois como teologia cristã. Por isso, pais da igreja. Então, a patrística está associada aí ao conceito de pai. A figura mais importante desse movimento filosófico chamado patrística foi Agostinho de Hipona, né? Foi a partir da patrística que o cristianismo ele vai se expandindo por toda a Europa em forma de dogma. Por exemplo, criação do mundo, alma, ressurreição, pecado, livre-arbítrio, mal, bem, essa luta entre bem e mal, que até hoje a gente fala nela. Esses dogmas eles foram cunhados a partir daí. A apostila de vocês, então, vai falar da patrística, citando aí a patrística como sendo esse primeiro movimento filosófico que se desenvolve no contexto ali do século IV, e o principal nome desse movimento chamado patrística foi Agostinho de Hipona, onde a gente quer chegar a partir de então, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz a parte do contexto, que está aí no box esverdeado, tá? Depois do contexto, eu falei um pouquinho da patrística, né? Situei vocês acerca do que vem a ser a patrística, falei um pouco da filosofia cristã, da característica da filosofia cristã, e agora a gente vai entrar especificamente no personagem desse momento que nos interessa aqui, que foi Agostinho de Hipona, tá? Agostinho é o personagem com o qual a gente vai trabalhar, com o qual a gente vai lidar a partir de agora. Tinha ficado uma tarefa, né, para vocês. Vamos ver lá quem conseguiu justificar aí. Fernanda justifica dizendo que o prazer está relacionado à felicidade, à saciedade. Permitir que o indivíduo se realize pensando nele, praticando apatia, defendendo o livre-arbítrio, não se preocupando com as consequências do mal com o próximo, mas em si mesmo. Então, a Fernanda está justificando aí a ideia dela de que o mal teria originado do prazer, justamente porque os indivíduos dentro da nossa sociedade, dentro da nossa cultura, eles buscam o prazer de forma desmedida, e à medida que essa busca pelo prazer se dá de forma desmedida, sem a menor consequência, tá? Sem a menor consequência,
nós vamos então chegar a um ponto em que as pessoas coloquem as suas percepções individuais acima de qualquer coisa e aí justifica qualquer situação, né? A Idade Média, Fernanda, ela criticou muito a questão do prazer, né? O prazer na Idade Média era associado ao pecado, algo que precisa ser combatido, algo que precisa ser destruído, né? Então eles tinham uma perspectiva muito negacionista do prazer. Todas as obras filosóficas medievais, todos os conceitos religiosos da Idade Média tinham uma perspectiva bastante negacionista do prazer, sim, tá? Você tem razão. Parêntese, gente, tem um filme maravilhoso que ajuda a gente a entender esse contexto, que é o... Ai, fugiu agora. O Nome da Rosa. Não sei se vocês já assistiram. Já, gente, assistiram esse filme? O Nome da Rosa. Eu até passo ele em aula. Esse ano eu tinha até a ideia de passá-lo no momento para a gente poder conversar a partir dele, perceber alguns valores da filosofia medieval contidas ali, né, no Nome da Rosa. O Nome da Rosa é um filme baseado numa obra do Humberto Eco, de mesmo nome, né, chamado O Nome da Rosa. Um filme lindo, belíssimo, maravilhoso, que dá para a gente analisar a Idade Média perfeitamente a partir dele. Ele estava disponível no YouTube, não sei se ainda está. De repente eles têm tirado. E eu tenho esse filme em DVD, caso vocês não encontrem no YouTube e queiram assisti-lo. Se bem que nesse momento agora ficaria difícil entregar alguém, mas quando a gente voltar a uma situação normal, se alguém quiser, eu posso disponibilizar para a gente poder estar assistindo, quem sabe até assistir, né, durante uma aula, alguma coisa assim. Tá? O Nome da Rosa, ele fala muito dessas questões, desses principais conceitos da Idade Média. Ele discute muito a questão do prazer, Fernando, mas o prazer numa perspectiva bem negacionista, tá? De negação do prazer mesmo. Bora lá, próxima justificativa, Yasmin. Eu acredito que o homem se corrompe pela inveja, pelo desejo do mal para o próximo, para se sobressair. Mesmo estando em uma condição boa, a pessoa sempre quer mais, se corrompendo nesse processo. Então, essa ideia da insatisfação, né? A gente nunca está satisfeito com nada, a gente está sempre buscando mais, 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 mais e mais. E à medida que essa busca pelo mais e mais ela se dá de forma desenfreada e irresponsável, a Yasmin está dizendo que o homem se corrompe e a partir daí surge o mal, né? O mal como fruto, às vezes, de saciar necessidades, e às vezes a gente vai buscando isso cada vez mais. Guilherme Henrique, acho que com a desarmonia e diferença de pensamentos, cria-se um cenário de etnocentrismo que acaba por gerar revoltas, cadê no final? Guerras e perseguições, né? Então, essa visão de que eu me coloco no centro do mundo, acho que só o meu ponto de vista, só a minha perspectiva ela é central, e a partir daí, dessa visão etnocêntrica do mundo, da vida, o Henrique está dizendo que o mal poderia ter surgido daí. Risa, acho que o mal é construído pelos momentos históricos, para grupos terem seus interesses atendidos, construindo assim um consenso em toda a sociedade. Exemplo, é sobre a questão do cristianismo, que antes era perseguido e depois virou uma religião que perseguia as outras. Ok? Uhum. A Risa está dizendo, então, que interesses pessoais que perpassam cada tempo histórico, cada contexto histórico, estaria aí na base do que nós chamamos de mal. E sobre o filme, vocês estão dizendo que não assistiu. Sim, João, a ideia era passar em aula, mas enquanto a gente não volta às aulas presenciais, né, fica basicamente impossível. Aí eu deixo a sugestão, se vocês quiserem antecipar, que às vezes quando a gente retornar, João, o assunto já passou e talvez o filme não encaixa. Ele encaixa muito bem para a gente discutir essas questões ligadas à Idade Média, tá? Mas fica a sugestão para quem quiser, para quem tiver interesse. Não é o nome das rosas, não, é o nome da rosa, rosa no plural, tá, Jó? Isso. Ele já tinha feito a correção ali. O nome da rosa no plural, no singular. É muito bom, vale a pena assistir, vocês vão gostar muito. Fechado? Fechando aqui então os comentários de vocês, a excelente participação de vocês aí no chat. Vamos voltar aqui. Então, essa parte de contexto ficou clara.
O contexto é o século IV. Esse século IV, o cristianismo está em expansão. Expansão por quê? Porque agora ele foi oficializado como religião do Império. Antes perseguido, agora foi oficializado como religião do Império. E uma vez oficializado, eu posso difundir, eu posso pregar, eu posso anunciar, né? E para eu poder pregar, para eu poder anunciar, para eu poder difundir, eu vou precisar da formulação conceitual, tá? Não basta só o culto em si, a prática em si. Eu preciso de uma formulação conceitual para poder difundir. Tá? Como é que eu vou explicar quem é Deus? Eu preciso formular o conceito. Como é que eu vou explicar o que é pecado? Eu preciso formular um conceito. Então, nessa tentativa de formular conceitualmente as primeiras ideias cristãs, a galera aí da Idade Média, eles pegam os filósofos gregos. Platão e Aristóteles vão servir de base. Né? Então, a partir dos conceitos desses filósofos gregos, eles vão relendo esses conceitos à luz das Sagradas Escrituras. Nasce, então, o que a gente chamou de filosofia cristã, que é essa filosofia cuja base é teocêntrica, é teológica, é para explicar Deus, é para explicar Jesus, é para formular conceitualmente o dogma do cristianismo. Tá? A filosofia cristã ela vai ter esse caráter marcadamente religioso, né, de apologético, ou seja, de apologia do cristianismo mesmo, de defesa do cristianismo. Dentro da filosofia cristã, a gente situa dois movimentos, patrística e escolástica. A escolástica eu vou falar dele depois. A patrística como sendo esse movimento aí do século IV, né, associado aos pais da igreja, patrística porque se refere aos primeiros pais, aos primeiros teólogos. Dentro da patrística, a gente então situa Agostinho de Hipona, que é o nome que nos interessa agora, essa figura interessantíssima da Idade Média, que foi o filósofo Agostinho de Hipona. Até aqui, gente, essa parte de conceito, tá tudo tranquilo? Contexto, tá tudo tranquilo? Deu para entender qual é o contexto que a gente vai discutir agora? João Lucas, só um parêntese aqui. João Lucas, cadê? Acho que o mal também está relacionado com a diferença de pensamentos e as oposições criadas sobre eles. Sim, hoje, modernamente, João, a partir na cultura mais atual, mais contemporânea, você pode fazer sim essa observação, né? Que as diferenças de pensamentos e a forma com que nós lidamos com essas diferenças de pensamentos, às vezes elas podem gerar o mal no mundo, né? Tem um conceito lindo aí que a gente vai trabalhar com ele lá no final da apostila 2, da Hannah Arendt, que eu gosto muito, chamado de banalidade do mal. Né? Quando a gente chegar lá, a gente faz uma discussão maravilhosa em cima disso. Hannah Arendt, se vocês já quiserem adiantando, finalzinho da apostila 2, a gente vai falar muito sobre essa sujeita, essa filósofa maravilhosa, filósofa. Tá? A gente só fala dos filósofos, né? A gente vai discutir Hannah Arendt lá no finalzinho da apostila 2, Risa, maravilhosa, né? E ela aborda esse conceito do mal moral, né? A partir da banalidade, da ideia de banalidade do mal. Fecha o parêntese, quando a gente chegar lá, a gente aprofunda sobre ela, beleza? Então fizemos a parte de contexto, nós vamos entrar um pouquinho agora entendendo quem foi esse camarada chamado Agostinho de Hipona. Agostinho, ele nasce na África, numa cidade da África. Ele não é ali da Europa. Né? Obviamente que o contexto em que ele nasce, havia uma dominação efetiva do Império Romano sobre toda a região conhecida, inclusive na África. Mas ele não é europeu, ele nasce lá na África. No início da formação dele, quando bem jovem, ele não tinha absolutamente religião nenhuma, nada religioso. Né? A mãe dele, muito pelo contrário, extremamente religiosa, né? A mãe de Agostinho, extremamente religiosa, convertida ao cristianismo. Quem é de tradição católica deve já ter ouvido falar de uma tal Santa Mônica. Essa Santa Mônica para a Igreja Católica foi a mãe do Agostinho, tá?
Diz a biografia dele que essa Mônica orou, rezou aproximadamente 30 anos pela conversão dele. O cara era da pá riscada, tá? Extremamente promíscuo, adorava um bordel, uma prostituição, né? Cara da vida noturna. Vamos pensar nos dias de hoje, a vida noturna, a badalação, né? Claro, com as ressalvas de tempo e de contexto, mas vamos pensar num boêmio dos dias de hoje para a gente aproximar a imagem para vocês conseguirem entender quem foi esse cara. Pensar em um boêmio dos dias de hoje, da vida noturna, da badalação, da prostituição, das orgias, né? Quem fala isso? Ele mesmo. Ele mesmo, numa obra dele chamada Confissões, ele mesmo fala disso. Né? Confissões, muito bom, vale a pena ler quem tem interesse, né? Em filosofia medieval. Confissões é uma obra obrigatória. Ele mesmo fala nesses termos. Né? Esse era o Agostinho de Hipona. Um belo dia, ele cresceu, ficou mais jovem, ele passa próximo à igreja e tinha um bispo pregando nessa igreja. Esse bispo era um tal de Ambrósio, que depois virou Santo Ambrósio. E ele começa a ouvir as pregações daquele bispo e ele acha interessante porque até então o cristianismo era a pregação cristã que ele conhecia era algo mais muito piegas, né? Ou seja, algo muito raso. Ah, Deus existe. Por quê? Porque existe. Não se tinha justificativas para isso. E Agostinho sempre foi muito questionador. Sempre foi muito questionador. Então, a pregação cristã que ele conhecia, o anúncio cristão que ele conhecia, era coisa muito rasa, sem nenhuma justificativa, era algo muito de senso comum. E esse Ambrósio, esse tal de Ambrósio, não. Ele citava Platão nas pregações. Ele lia os textos de Platão nas pregações e fundamentava as falas dele. E aí o Agostinho começou a fazer um processo de escuta. Ele mesmo cita isso na biografia dele, tá? Na autobiografia chamada Confissões. Ele começa a ouvir e diz assim: caramba, isso é diferente de tudo que eu já ouvi até agora. Porque o cara está referindo aos filósofos. O cara está pregando, mas ele não está só falando coisas que ele acha que é tirada da cabeça dele no momento, não. Ele está fundamentando. Ele está se referindo aos filósofos. Está citando Platão, está citando Aristóteles. Então ele começa a, de certa forma, revisitar a filosofia grega. Ele começa a se interessar por filosofia. Né? Ele começa a falar, cara, quem são esses caras que esse pregador, o Ambrósio, está citando? Né? E aí, o primeiro contato do Agostinho com o cristianismo, agora de um jeito mais da escuta, foi a partir da filosofia de Ambrósio, né? A partir do pensamento de Ambrósio. E aí desenvolve todo um processo de conversão, que a gente vai falar dele na aula que vem, porque já deu o nosso tempo, né? Eu não quero atrapalhar o intervalo de vocês. Começa a se desenvolver todo um processo de conversão desse jovem pagão da parriscada. Esse jovem pagão da parriscada se converte ao cristianismo, é batizado, se transforma em bispo, né, de Hipona, que é uma cidade da África, próxima à região onde ele morava. Né? Por isso, Agostinho de Hipona. Hipona era uma cidade da África, ali na região onde ele morava, sob influência do Império Romano também. E de lá para cá se desenvolve todo o pensamento filosófico dele, que foi fundamental para o desenvolvimento dos primeiros dogmas cristãos. Cenas do próximo capítulo. Bom? Do mais, por hoje, eu agradeço imensamente a colaboração, a generosidade, a participação de vocês. Até a próxima. Os meninos que me colaboraram comigo hoje, Fernanda, Guilherme Henrique, Yasmin, Isa, João Lucas, depois no finalzinho aí. Muitíssimo obrigado. Essa colaboração de vocês ela é importante para a gente poder ampliar a discussão. Abraços, linda semana, lindo dia.